Shalom, shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos. Vamos agora à segunda parte do vídeo, Hahutai e Fanutá, né? Sobre o agrado e o desagrado divino. Vamos começar com nossas rezinhas, né? Maravilhosa do Eterno. Louvado seja o Eterno. Shema Israel, Shema Elohim, Shema Ead, Waitet Shema Eloah, Afka Lebaba Afka, Nafshag Afka Meldak, Wayu Adebari Ale, Shanu Kian Sabak, Alo, Aleb Ayon Lebabak, Ushenitim Lebarek Daber Tabima, Abshiptak Babetek, Avriktak Baderek, Bashkabak Yofmar, Kashatima Lutaliadek, Wayu Tata Fort Beneneg, Ukatatima Mazuzot Bet, Uau Sharek, louvado seja o nosso eterno Kadosh Baruch. Então a gente vai falar na segunda parte, nós falamos sobre os 8 sinais, né? Os 8 sinais que a Torá nos ensina sobre a questão do fim dos tempos, né? E do aparecimento do Tareb, do prometido, como eu tenho falado. Eu tenho aqui minhas mãos uma coisa para ler para vocês, olha só. Falando sobre o que eu falei na oitava, né? Do oitavo, que é Deuteronômio 33, 2, que diz: e se ele chama, veio do Sinai, e disse aí, raiou sobre nós, resplandeceu desde o monte Pará, e veio das miríades de santos, e à sua direita havia para eles o fogo da lei. No caso, ele está falando aqui que o Eterno, como eu já falei, só revisando, o Eterno irá mandar o seu fogo abrasador para julgar as pessoas que ignoraram os avisos da Torá, que ignoraram o que diz o Eterno através de Moshe, achando que ele é um homem comum, como qualquer homem, achando que, aliás, achando muita coisa que não tem nada para achar, não aceitando o que o Eterno diz, tá entendendo? Essas duas passagens que a gente citou anteriormente, elas deixam marcada e são talvez o mais explícito sobre o assunto nas liturgias, embora referências isoladas são muitas, existem muitas outras referências que ainda não foram ditas sobre o assunto, né, sobre como, o que acontece ou deixa de acontecer, da questão da Hahutá e da Fanutá. Eu tenho em minhas mãos aqui um arquivo que eu vou dar uma leidinha para você, que diz o seguinte: agora, ao tentar tirar uma doutrina implícita neles, somos imediatamente recebidos por 2 artigos aliados da fé, que só pode ser muito brevemente descrito aqui: o Hahutá, o tempo do favor, ou o tempo do desagrado. Ou seja, só existe 2 assuntos: no tempo do agrado divino e no tempo do desagrado divino. Então, o Eterno ele só dá 2 opções para você: ou você vive desagradando ele, ou você vive agradando ele. Porque quando a gente agrada o Eterno, muitas coisas boas vêm. Eu não vou te prometer o céu e a terra nem nada, que nem aqui a Torá não promete também, mas uma coisa eu te digo aqui, que muita coisa muda na sua vida. Não vou dizer que é mudar de uma hora para outra, que isso não é verdade, mas é gradualmente, ele vai limpando a tua casa, limpando a tua vida. Olha só o que diz aqui: o tempo de graça foi bem descrito por Vilinar. Ele prevaleceu até o fim do sacerdote de Uzi, contemporâneo de Eli, período em que, de acordo com o livro de Josué Samaritano, na versão samaritana, e a crônica de Abufat, né, Israel, ou seja, os samaritanos, gozava de quê? De grande poder, e manteve ali a lei. E mantém a lei, né? E mantém a lei. No caso de Josué, é descrito o quê? É descrito como um grande rei conquistador, né? Grande rei conquistador de todos os seus inimigos de Shema, né? E da sua nação, por meio do quê? Por meios mais ou menos milagrosos. Porque se você conhece a história de Josué, você vai ver que o sol parou, tá entendendo? Que eles atravessaram o Rio Jordão se abriu no meio. As muralhas de Jericó caíram ao som das trombetas e o grito do povo. E as outras coisas foram físicas, que lutaram, tá entendendo? Então foram divididas ali. As coisas milagrosas com as outras coisas que eles fizeram através da batalha. Então é o seguinte: Josué ele é descrito aqui como um grande rei conquistador. Por quê? Porque ele foi um rei. Depois de Moshe, que a paz seja com ele, Josué foi o rei de Israel, o segundo rei de Israel.
Ah, então chegou aqui. Então chegou a hora do desagrado divino, ou nos termos do qual a nação ainda trabalha. Seu princípio, ele foi quando? Foi marcado pelo desaparecimento do tabernáculo e de todos os utensílios exteriores, né, dentro da arca, dentro do tabernáculo do Bexiga na montanha. O que aconteceu? Depois que desapareceu tudo do tabernáculo e todos os sinais exteriores de favor divino, 260 anos após a sua entrada em Canaã, houve o quê? O desagrado divino. Antigamente era o favor divino, até Josué. Depois de Josué, veio o quê? O desagrado divino. Meus irmãos, se você parar para pensar, que quando chegou a hora do desagrado divino afrontar, o Eterno deixou bem claro que não ia mais agir entre nós seres humanos. Porque, tenta imaginar, todos nós um dia desagradamos o Eterno. Agora, quando nós voltamos a agradar o Eterno, e tem muitos lá atrás que continuam desagradando, é triste. Muitas pessoas, eu não vou mais seguir o Eterno Todo-Poderoso. Olha, por que não? Porque aconteceu com a minha família e eu orei, você orou, mas será que você estava seguindo a Torá? Será que aquela pessoa que passou aquilo lá estava seguindo o Eterno? Será que aquela pessoa estava no caminho correto? Será que ela estava fazendo algo de bom para o Eterno? Ele não tem culpa das desgraças acontecerem. Ele não tem culpa de A, B, C, D morrer. Ele não tem culpa de você estar aonde você está. Tá entendendo? Ele não tem culpa se eu erro, se eu pago, se alguma coisa de ruim acontece. Ele não tem culpa. Quem tem culpa somos nós, seres humanos. Por quê? Porque ele deixou bem claro que quando depois de Josué viria só desagrado divino. Se você ler a Torá nos seus últimos capítulos de Devarim, você vai ver o Moshe dizendo que o povo ia voltar para a idolatria. E tá aí. O povo se voltou para a idolatria. As pessoas estão gradualmente fazendo o quê? Adorando outros deuses. Tá entendendo? Adorando outros deuses. E por ela estar adorando outros deuses, olha o que o Eterno diz. Então chegou a hora do desagrado, né? Ou seja, do desagrado a falutar, ou nos termos do qual a nação ainda trabalha. Seu princípio foi marcado pelo desaparecimento do tabernáculo e de todos os sinais exteriores de favor divino. A casa do reino do norte, desde então, meus irmãos, ela anuncia a vinda do Tareb, que fará uma restauração, desde propriedade original e do favor divino, que será efetuado pelo Tareb. O restaurador, ele é talvez o principal, se não o principal. Para quê? Para que não são as coisas, né, anunciadas na vinda do Tareb, ou seja, que ele fará a restauração desde de prosperidade original e do favor divino que será efetuado pelo Tareb. O restaurador, ele é talvez o principal, como eu já falei, que vai restaurar tudo. Um rei temporal que deve restaurar o reino de Israel. Isto é o desejo do Eterno, do nosso segundo, como vou dizer, desejo que ele restaure. Ou seja, como é que eu vou dizer em palavras mais simples? É o homem que virá fazer a diferença na minha e na tua vida. É o homem que virá mostrar o caminho, assim como Moisés fez. Justamente, ele fará a mesma coisa que Moisés fez. Ele vai restaurar. Só que no caso do nosso tempo, ele vai fazer um abrangimento tão grande na vida de muitas pessoas. Nações irão se arrepender dos seus pecados. 11 nações irão arrepender dos seus pecados. Mas o restante vai se cumprir, vai cair. Então, se fosse você parar para perguntar o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu desejei, o que eu pedi, será que eu estou adorando realmente um Deus certo? Será que a Torá está me dizendo, eu sou um e eu estou escutando, eu sou três? Eu sou quatro? Ou eu sou dois? Será que aquilo façamos, desçamos, confundamos? Será que ele está falando de 2, 3, 4? Procurem os originais. Porque nós vemos os sinais
É terremoto em vários lugares. Há muito tempo tem tido terremoto, só que está demais, está aumentando demais. Não tem nada a ver com o que é o livro de Apocalipse que fala, não tem nada a ver com isso. Porque a Torá, a própria Torá, deixou bem claro. Olha só que eu vou ler assim, gente, ó. Esse texto, com a curta passagem de informações dada por Abishai, neto de Aharon, e sobrinho, neto de Moshe, encontramos os judeus sendo considerados como os inimigos abertos dos samaritanos, que faz a oposição entre Jerusalém e o Monte Gerizim, em que ela funda seu argumento. Ou seja, nós fundamos o nosso argumento no Monte Gerizim. Eles fazem a fundamentação deles em Jerusalém. O que acontece? Quando o Tareb vier, nada mais vai ficar escondido ou oculto. Isso significa principalmente que coisas relacionadas com o culto e a verdadeira adoração do Eterno será revelada. Aí eu pergunto, e aliás, te pergunto, o que é que você vai fazer quando o Eterno falar na montanha do Monte Gerizim, como falava antigamente? O que quando você ouvir a voz dele, será que você vai deixar para o fim dos tempos? Será que você vai deixar para que se cumpra todas as coisas para você dizer, agora eu vou? Não. Porque quando chegar o fim do tempo, já está dizendo, já é o fim. Não tem mais começo, é o fim. Não terá mais chance para ninguém. E é por isso que o Tareb, o que ele vai fazer? Ele deverá ser um profeta. Pois Moshe, bendito seja, foi o último profeta. E todos os que vieram depois eram tudo falso. Depois eu vou falar sobre o porquê a gente não crê no Taná. Então, consequentemente, este será o verdadeiro e deverá ser o profeta que o Shema, teu Elohim, levantará em ti. Lá em Deuteronômio 17:15 fala o seguinte, ó. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Criador teu Elohim. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás por homens, né? Não poderás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. O Eterno vai colocar qualquer pessoa para estar no meio, para cumprir-se a profecia. O Eterno vai pegar qualquer um. Ah, ele é filho de um Deus. Não. Ele é filho de homem igual a mim, igual a você, homem e mulher. Ele é ser humano igual a mim, só que a diferença dele é que ele tem um dom especial. Ele vai ouvir a voz do Eterno no seu íntimo. Ele vai fazer tudo que o Eterno vai ensiná-lo. Assim como o profeta foi ensinado lá no Monte Sinaí. Esse também, porque nós chamamos de Tareb, é o nome dele? Não, não é o nome dele não. Mas nós chamamos de Tareb porque a palavra Tareb significa restaurar. Né? Restaurar as origens. Ele virá. Juntará as 12 tribos, chegará às nações, e por incrível que pareça, a profecia fala que 11 nações se converterão. Olha só, de tantas nações, 11. E eu pergunto, você vai estar no meio dessas 11? Para restaurar, para ir para o Monte Gerizim, para a casa do Todo-Poderoso, ou você vai esperar para ser derrotado, destruído, dizimado, aniquilado? Parece trágico o que eu estou dizendo, dramático? Não, é uma realidade. Olha ao teu redor, como é que está a tua vida? Será que você pede para tantos deuses por aí? Será que está ouvindo? Será que estão te ouvindo? Ah, eu acredito em fulano, ciclano que veio, filho de não sei de quem, e nada acontece. É claro, você está pedindo para o Deus errado. Olha só que eu vou ler uma coisa para vocês, muito interessante aqui. A carta de Abishai. Agora torna-se clara a diferença entre judeus e samaritanos e a santidade do Monte Gerizim. Exato em falar de um primeiro reino, que é de Josué, lógico, e de um segundo reino, que é do Tareb, mas ele também é um profeta que deve restaurar a religião de Moshe, de modo que os resgatados de Shem voltarão a vir para Monte Gerizim. Este é o sentido da nossa declaração de descrever a reabilitação do tabernáculo e seu serviço. O reino será restaurado, mas esta intimidade conectada com o retorno à justiça, e justiça deixa implícito um anterior arrependimento e perdão. O exame da questão constitui na 50ª página do serviço de expiação, que diz o seguinte: quem quiser ser salvo, quem quiser ajudar a acelerar a vinda, quem quiser ajudar a acelerar a vinda do Tareb, antes de tudo é necessário que se arrependa, pois está próximo. Olha lá nos sinais aí, olha os animais aí, olha a natureza, olha a tua vida, como está de cabeça para baixo, então você procurar vários deuses e nada. Por que eu não procuro Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Kadosh Baruch Hu? Por que você não vai buscar a Torá? Lá fala de tudo, do princípio de tudo. Se você diz que ela foi abolida, você está dizendo que Deus não existe. Se você diz que o sábado não presta mais, você está dizendo que o dono do sábado mentiu.
Se você está dizendo, ele tem um filho e o Todo-Poderoso diz que não tem, você está mentindo, está dizendo que ele está mentindo? Para pensar, eu te pergunto, o que é melhor? Ouvir ao Eterno, ou ouvir as coisas feitas pelos seres humanos, as doutrinas feitas pelas religiões, que hoje ensinam mentira por cima de mentira. Olha o que diz aqui. O tempo da vinda do Tareb é incerto. Ninguém sabe. Aqui diz uma carta. Meus olhos o possam ver. O desejo da nação, diz Abishai. Que a criança que nasce possa alcançar o tempo do favor. O tempo, diz Maquia. E novamente, uma das recentes composições dele aqui são encontradas em um Bismarck Baudelaire. Ou seja, ele fica claro ainda que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Mas os sinais estão aí. Não confunda com o que eu estou falando com o cristianismo. Estou falando do que a Torá diz lá em Deuteronômio, que o povo ficaria idólatra, esqueceria do Eterno. E desde lá e desde então é o que está acontecendo. E quando você está adorando outros deuses, 2, 3, 4, está se cumprindo a Torá na tua vida. Entendeu? Está se cumprindo a Torá, em que o mundo está se tornando um incapacitado, doente, espiritualmente, carnalmente. As pessoas já não sabem mais o que procurar, já não sabem mais a quem orar. De tanta religião dizendo tanta coisa. E eu te pergunto, você vai dar ouvido a quem? Você vai dar ouvido ao que o Eterno diz? Ou você vai dar ouvido a que as religiões pregam, dizendo que o Eterno diz um e as religiões diz 3. O Eterno diz eu sou um e não há nenhum outro, e as religiões diz que 3. Quando você ora, você não fica confuso? Eu vou orar para 1, para 2, para 3, para quem eu vou orar? Para quem eu vou me ajoelhar? Pare e pense. O Eterno, Ele está te capacitando, meu irmão. Ele está te dando a oportunidade de você dar credibilidade, de você abraçá-lo. Não deixe que a parte negativa se cumpra na tua vida. Mas olha o que diz. Que vos volte o favor e o Tareb surja entre vocês. E mais adiante ele diz. Que o Tareb surja rapidamente e possa seus olhos e ver os seus dias. O Tareb, mas a profecia fala que ele vai viver 110 anos. Já Moshe viveu 120. Vai morrer, mas não vai ressuscitar no terceiro dia, como as religiões dizem e outros messias. Vai ressuscitar como os outros. Não vai ter um terceiro dia, ou seja o que for, não. Ele vai ressuscitar no mesmo período que os outros irão ressuscitar. Haverá só uma classe de pessoas que vai ressuscitar. Que é um outro assunto para outro estudo. Ou seja, em sua morte, pois ele é para morrer como o restaurador, o filho de José entre os israelitas, ele virá a seu enterro e será recolhido em seu povo e será enterrado em um lugar secreto com José, o ramo frutífero de seu pai e o progenitor, ou com Josué, filho de Nun, como diziam os antigos. O tabernáculo não deve ser escondido, nem a sua luz se apaga. Em verdade, a vida do Tareb é o período imediato posterior. Então, a ser uma espécie de milênio, até que Shema faz seu favor, a Rahutá, conhecido como graça. Eu sou salvo pela graça. Não, você não está sendo salvo pela graça, coisa isso nenhuma. Isso é o que as religiões plantaram na tua cabeça. Nós estamos vivendo o desagrado divino, não tem nada de graça. O furor e a ira se acenderá sobre todos os povos em sua geração. Por quê? Por causa das maldades que eles fazem, suas perversidades. Então, lembre que entrou um cara, matou crianças, o outro nos Estados Unidos entrou e metralhou muita gente. Gente, para pensar. O ser humano está deixando de ser humano. Por quê? Porque está longe dos propósitos divinos. Está longe daquilo que o Eterno diz ser santo. Então, o que o Eterno vai fazer? Então, se virá a terra como na época da inundação de seu dia, a luz do sol empaledecerá, o início de cada mês, a lua e as estrelas não darão mais a sua luz. Cada lugar, cada alto deve ser o quê? Anulado, e os vales e colinas com o tremor no dia da vingança, sua glória e sua majestade, que pode não ser mais golpeado com a semelhança dessa passagem.
Você lembra que tem um livro de Mateus que fala sobre isso? O livro de Mateus foi uma partezinha dele, foi tirado dos livros da Torá. A diferença é que para nós israelitas samaritanos, o dia da tribulação, ou seja, a tribulação daqueles dias, após a vinda e a morte do Tareb, não é ser cedido por nenhum Deus que vai descer numa nuvenzinha, numa casazinha do céu, ou um segundo advento. Não existe isso. Estou te enrolando, estou mentindo para você. O que diz a Torá? As pessoas serão divididas em duas peças. A divisão do santo e justo deve ir para o jardim do Éden, e a divisão dos pecadores, transgressores da lei do eterno, serão grelhados antes do incêndio, ou seja, as pessoas serão consumidas pelo fogo eterno. Por quê? Porque botaram na sua cabeça que a lei não presta, a lei foi abolida, não faça isso, você salva pela graça, você salva pelo filho não sei de quem. Eles estão te enganando. Isso é o desagrado divino. Isso é estar contra o eterno. Está entendendo, meu irmão? Isso é estar contra o eterno. Moshe é o único mediador, cujo, observando que o Tareb é, portanto, inferior a Moisés, porque Moisés viveu 120 anos, ele libertou o povo lá no Egito, e aqui o Tareb vai libertar o povo da onde? Da escravidão espiritual. E vai te libertar. Eu fosse você, se perguntaria, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou seguindo o eterno? Por que muitas religiões dizem que eu não devo guardar o sábado? Por quê? Se na Torá não fala da palavra domingo, a Torá não fala de guardar o primeiro dia, fala o sétimo dia. A Torá fala que devemos acreditar em um só ser superior, errado, em um só ser superior. E as pessoas dizem, não, vamos adorar Pai, Filho e Espírito Santo. Como? Se o Eterno diz que é um e não há outro. Como é que ele diz que ele é um e depois aparece mais outro? Aí você talvez se pergunte, então Deus mentiu? Não. O homem que colocou mais dois deuses na frente e mais uma coisa ruim na frente. Meus irmãos, esta é as duas passagens seguintes, as duas passagens seguintes são da continuação do hino de Abishai, que fala das orações, que o fogo se apaga. O mundo, então, aparentemente chegará ao fim. E como vou dizer, esta parece estar indicando pelo nome completo do Eterno, muito aqui, sem dúvida, vago, indefinido, em os detalhes, mas vou ler uma coisa para vocês aqui, ó. É natural, mas que a crença deve carecer de precisão em pontos menores. Talvez parte dela pertença ao que o Eterno diz como oculto dele. Como é sugerido por Abishai ao falar do estado de bem-aventurado, e em um dos caracteres que diz respeito ao Tareb, mas as coisas encobertas pertencem ao Eterno, nosso Elohim, está em Deuteronômio 29. Seria inapropriado para omitir a menção da passagem do Evangelho, né, que fala o seguinte, a doutrina do Tareb. Além disso, a conversa escrita é uma notável, uma conotação, algo litúrgico. A liturgia samaritana nos mostra que o Tareb, ele vai vir para mostrar-nos o caminho que você está longe, assim como consequência de sua admissão. Torna-se claro, meus irmãos, para nós, ao mesmo tempo, o Eterno está nos testando para quê? Para o fundamento, para o ponto do fundamental da diferença entre os judeus e samaritanos, a santidade do mundo, Jerezim, mesmo a frase em comum, o Salvador do mundo, que não encontrou, talvez, como vou dizer, uma liturgia, está totalmente em conformidade com o relato de Abishai. Abishai fala que o Salvador do mundo é o Eterno. Está entendendo, meus irmãos? O Salvador do mundo é o Eterno. Eu vou fechar aqui o estudo sobre a questão dessa parte do Tareb, mas eu vou dizer uma coisa para você. Repense na sua vida. Será que você não está cansado de ser enganado por tantas coisas deste planeta? O Eterno está te mostrando o caminho a ser seguido. O Eterno está dizendo para você, olha, eu sou um e não há outro. Não existe outro caminho a não ser aquele que ele diz. No princípio criou o Eterno todas as coisas. No princípio o Eterno mostrou tudo. Irmãos, só existe dois caminhos, uma só escolha. Ou você escolhe receber o favor divino, ou você escolhe receber o desagrado divino. Não existe, meus irmãos, um terceiro caminho. Não existe, como vou te dizer,
não vou dizer como você, um reino a ser seguido, não. Hoje em dia, o ser humano está mais carnal do que nunca. Existe nas crônicas samaritanas fala que o ser humano tem duas naturezas. A natureza animal e a natureza divina. A natureza animal é aquilo que a gente pratica de ruim, de perverso. As pessoas matam rindo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Traem, roubam, mentem em prol do seu bem maior. A natureza animal, ela é despertada quando você está bem longe do eterno. A natureza divina é despertada quando você sente que tem alguma coisa errada, que você já orou para tantos deuses e nada, já pegou tantas religiões e nada, mas você começa a entender que o caminho é o eterno, o nosso Kadosh Baruch Hu. A natureza divina é aquela vida que você tem com o eterno, aquela vida que você tem adorando o eterno e guardando a Santíssima Torá, guardando os seus preceitos, seus mandamentos, cumprindo tudo. Meus irmãos, meus queridos amigos que compartilham, curtem e se inscreveram no meu canal. Se você está precisando de uma palavra de conforto, busque a Torá. Se ajoelhe em direção ao Monte Gerizim, onde o sol nasce. Comece a se perguntar por quê. Por que acontece tanta coisa nesse planeta e as pessoas rezam para outras coisas e nada acontece. Sabe, nós israelenses samaritanos oramos com a cabeça coberta. As nossas mulheres também cobrem a cabeça porque em respeito ao Todo-Poderoso. Assim como todo o povo fazia e faz. Se ajoelha. Cobre sua cabeça, você, sua esposa, seus filhos. Comece a chamar por Shema, pelo Eterno. E se pergunte para Ele o que eu devo fazer para encontrar a luz que me falta. Está entendendo, meu querido amigo? Então, esse é o estudo sobre a Fanutá e a Hakutá, o agrado e o desagrado divino. Eu vou ler algo interessante para você, para a gente analisar. Não há nenhuma prova e pouca probabilidade de que qualquer uma das liturgias eram contemporâneas com o livro de João. O que é certo é que, enquanto a doutrina foi desenvolvida no detalhe, o personagem principal da teologia tem sido preservado com um tenaz conservadorismo. Se pode supor, então, que por Messias que as pessoas acham, a mulher significou a Tarreb, qualquer que seja realizado enquanto a data do Evangelho de João, estamos justificando em acreditar que a doutrina foi já existente no primeiro século, no entanto, nada de novo. Então, o que aconteceu com a mulher do poço? Tentaram várias vezes colocar uma historinha dizendo que a mulher samaritana se converteu. É um texto fora de contexto e um assunto fora de conversa. Isso nunca aconteceu. Nunca houve um Mashiach, um Yeshua, um Arshua, ou Jesus, ou seja lá o nome que você queira chamar. O que existe é só um ser superior. Aquele que criou a minha vida, a tua vida, aquele que criou o sol, a luz e a estrela. Que muitas vezes você culpa pela tragédia que você provocou. Ou que estão acontecendo no seu lar ou na sua família, e em vez de você estar orando, você está culpando ele. Ele não tem culpa nenhuma. A humanidade, por si só, deixou mais a natureza animal prevalecer do que a natureza divina. Você, eu, muitas vezes tomamos decisões erradas, precipitadas. Agimos como verdadeiros fugitivos do eterno. Mas não adianta fugir do eterno. Você pode dizer, eu não acredito nisso porque são feitas coisas... A Torá foi escrita por homens, foi escrita por ser humano. Não, a Torá foi escrita pelo dedo de Deus. Dado a Moshe e ele reescreveu na presença divina. Se você acredita ou não, o eterno não vai dar por inocente quando chegar aquele dia. Então aproveite quando você está aqui ainda. Aproveite quando as coisas estão só no princípio. E comece a buscar o eterno. E comece a clamar de todo o seu coração. Não existe ninguém inocente. Só no momento que você sabe que existe Israel e sabe que aquele povo não acredita em outra crença a não ser no Todo-Poderoso, você já não é mais inocente. No momento que você sabe que existe um livro chamado Torá, que só existem 5 livros, que somente esses 5 livros é o livro do Todo-Poderoso, então você não é mais inocente. Não adianta, meus amigos. No momento que você sabe que só existe um ser superior, e você pega outra doutrina que te mostra
uma trindade, ou qualquer outro tipo de deuses por aí, de outras religiões, que não é o eterno Kadosh Baruch Hu de Israel, você se tornou um idólatra. E não está livre do castigo divino. Porque lembre-se, estamos vivendo o desagrado divino. Estamos vivendo o tempo em que tudo está se consumando. Olha ao teu redor. Olha a tua vida. Será que você está em paz consigo mesmo? Será que você está em paz com o Eterno? Será que você está em dias? Porque muitas vezes teu marido está guardando a Torá e tua mulher não está. Muitas vezes tua mulher está guardando a Torá e teu marido não está. Muitas vezes teu pai e tua mãe estão guardando tudo e o restante da sua família não está. Medite no que diz a palavra. Porque o Eterno, nosso Kadosh Baruch Hu, está te dizendo no teu íntimo, se você está sentindo, eu sinto que tem alguma coisa errada, é porque tem. Então, meu amigo, que o Eterno te proteja, te dê um bom dia, a paz do nosso Kadosh Baruch Hu. E lembre-se, não adianta fugir. Ou você vai estar no desagrado divino, ou você vai estar no agrado divino. Shalom.